Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula sobre assuntos do sistema elétrico de potência. Sou o professor Bruno Gomes, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho. O assunto será subestações. Vamos dar continuidade aí aos equipamentos de uma subestação. Bom, o primeiro equipamento que nós vamos falar vem a ser transformador de potência. Transformador de potência é uma máquina estática que, por meio aí do processo de indução eletromagnética, vai transferir energia elétrica do circuito primário para os outros circuitos, ou seja, o circuito secundário e ou terciário, e vai manter aí o mesmo nível de frequência. Porém, teremos valores de tensões e correntes diferentes, seja no primário, seja no secundário. Esses transformadores eles podem ser a óleo ou a seco. Quando esses transformadores aí a gente analisa a sua classificação, eles podem ser classificados em elevador, ou seja, esses transformadores vão elevar o nível de tensão no secundário, e os transformadores aí também chamados de abaixadores, ou seja, esses transformadores vão diminuir o nível de tensão no secundário, ok? Quanto aos tipos de transformadores, nós temos aí, por exemplo, o monofásico para redes monofásicas, trifásicos também para redes aí trifásicas. Com relação à ligação, nós temos transformadores aí com ligação em estrela, ligação em triângulo, que também é chamado de delta, certo? E também uma ligação aí não muito comum, porém possível, que é a chamada aí de zigue-zague. Normalmente nas estações primárias, os transformadores são trifásicos, abaixadores e suas ligações são em triângulo. É o que acontece aí nas subestações de menor porte e também nos transformadores que a gente encontra aí nos postes. São transformadores abaixadores e o secundário, o fechamento dele é feito em estrela, onde o ponto comum é, por exemplo, onde surge o neutro, ok? Nós temos aí algumas imagens, tá? Aqui nós temos um transformador a óleo de grande porte, de subestação aí de porte maior, certo? É um equipamento que a função é a mesma, ou vai elevar ou vai rebaixar o nível de tensão. Porém, são transformadores que têm algumas partes diferentes de um transformador comum aí, por exemplo, de poste, que seria esse transformador aqui da figura do lado direito. Por exemplo, aqui a gente tem um cooler ou ventilador para fazer uma ventilação forçada. Esse transformador aqui de menor porte já não tem esse equipamento. Nós temos aqui um tanque, uma espécie de um reservatório extra aí, chamado de balonete, para que quando o óleo aqueça no interior do transformador, ele vai dilatar, então vai necessitar de um espaço extra aí de armazenagem, certo? Por fim, aqui nós temos também os transformadores a seco. Também o mesmo princípio, vai ser uma máquina estática, trabalha aí pelo princípio da indução eletromagnética, porém, nós temos aqui materiais que caracterizam aí o princípio construtivo a seco. Ou seja, esse transformador, ele não tem óleo, ok? Ele não tem óleo. E também esse tipo de transformador ele não pode, por exemplo, ir ao tempo, ou seja, ele não se dá bem com umidade, ele não pode, por exemplo, molhar, certo? Bom, a gente vai fazer agora uma comparação entre os transformadores a seco e os transformadores a óleo. Com relação à manutenção, nós vamos ter aqui vantagem para o transformador a seco com relação ao transformador a óleo, pois o transformador a seco ele tem praticamente zero manutenção, ou seja, isento de manutenção, enquanto que o transformador a óleo já é uma máquina que precisa aí de realização de manutenção periódica. Outro item aqui comparativo seria uso externo. Esse uso externo aqui, o transformador a óleo, ele sai na frente, ele tem vantagem. Porque no caso do transformador a seco, ele não pode com umidade. Então tem que ter uma gabine, né? Tem que ter um abrigo aí para esse tipo de transformador. Questão da restrição ecológica. O transformador a seco tem vantagem. O transformador a seco não tem componentes aí
que são poluentes. O transformador a óleo ele perde nisso porque tem a questão da contaminação pelo óleo isolante. O tamanho do transformador a seco é menor, então outra vantagem aí. E o custo do transformador a óleo é maior, tá? O TAP é o nome dado a um conjunto de conexões, certo? Que podem ser feitas no primário de um transformador de potência e vai permitir variar, ó, a palavra-chave, variar a tensão no secundário, com a finalidade de compensar a variação de tensão no lado de alta tensão. As redes, elas são aí dinâmicas, com o aumento aí, ou diminuição da carga, nós temos aí variação de valores de tensão. Então, a manipulação do TAP é muito importante, tá? Para fazer a regulação e a compensação aí desses níveis de tensão. Pode-se variar a relação entre as espiras de um transformador quando se deseja controlar a tensão em um dos terminais. O TAP pode ser variado de forma manual. A gente vai lá no transformador e tem lá os pontos de conexão. A variação do TAP a gente pode fazer isso manualmente ou até mesmo de forma automática, certo? Isso vai depender do modelo do transformador. Principais componentes de um transformador de potência: o enrolamento ou as bobinas. Nós vamos ter aí as bobinas tanto no primário quanto no secundário, e são condutores elétricos enrolados ordenadamente sobre um núcleo de ferro. O enrolamento primário está sempre conectado à fonte de energia. Então, olha só, o primário, certo? Está sempre conectado a quem? À fonte de energia, certo? Já o enrolamento secundário, ele é conectado à carga e sua fonte de energia é induzida do primário. Então, a energia que vai surgir no secundário, ela vem do primário via indução eletromagnética. Na prática, a relação de transformação depende exclusivamente do número de espiras da bobina primária, que a gente chama de N1, e da bobina secundária, que chamamos de N2. A importância do núcleo do transformador é grande, pois é através dele que flui o fluxo magnético. Então, no núcleo, nós temos aí o fluxo magnético. E esse fluxo aí, ele vem do enrolamento primário para o secundário. E esse núcleo ele é composto aí de chapas de ferro-silício isoladas, sobrepostas, tá? Uma sobre a outra, formando um bloco de ferro concentrado. Essas chapas elas são laminadas para evitar perdas, tá, pessoal? Tanto as bobinas como o núcleo devem estar isoladas entre si. Para isso, são empregados papel, então os meios aí de isolação, ó, papel, papelão e verniz. E para sua sustentação, madeira. Todo esse material deve estar bem fixo e prensado para evitar ruídos e vibração. Óleo isolante. O óleo isolante do transformador também tem a sua importância. Em geral, os transformadores de média e alta tensão, eles são imersos em óleo isolante. E esse óleo tem a finalidade de proporcionar o quê? Um meio isolante entre as partes energizadas. Então, o óleo ele vai isolar as partes energizadas. E também vai promover o quê? A transferência de calor entre o núcleo, tá, para o exterior do tanque. Os principais líquidos usados aí como meio isolante são o ascarel. Esse ascarel aqui, pessoal, já foi descontinuado, ele é muito tóxico, tá? Ele agride o meio ambiente, então isso não existe mais nos dias de hoje. Mas nós temos aí também o silicone e o óleo isolante mineral derivado do petróleo. Transformadores para instrumentos. Nós já temos então outro tipo aí de equipamento de subestação. Aqui, pessoal, nós vamos ter os chamados TCs e os TPs. Isso aqui é bem diferente dos transformadores de potência, tá? Então, são transformadores especiais e a finalidade desses transformadores vem a ser alimentar os aparelhos de medição. Ou seja, voltímetro, amperímetro, watímetro. Imagina só, numa subestação, a gente quer monitorar uma linha de transmissão de 230 kV. É impossível um equipamento monitorar esse nível de tensão de forma direta, tá? Conexão direta. Então, a gente aplica esses TCs, esses TPs para poder reduzir. No caso do TP vai reduzir tensão e no caso do TC vai reduzir corrente.
E esses valores reduzidos é que vão, então, para os equipamentos de medição e também vão conectar com a proteção. Quem faz a proteção nessas subestações? Os chamados relés. A gente ainda vai falar sobre eles na sequência. Bom, então esses TCs e esses TPs geralmente são transformadores abaixadores. Os transformadores de corrente estão ligados em série com a rede e seus valores secundários normalmente são de 5 amperes. Então nós temos essa tendência aqui, de 5 amperes, ok? Bom, olha só as fotografias aí, Do lado esquerdo nós temos um modelo de transformador de potencial, do lado direito um modelo de transformador de corrente. Lembrando, pessoal, que qual é a forma de ligação aí padrão desses equipamentos? Transformador de potencial vai fazer uma conexão em paralelo. E o transformador de corrente vai fazer uma conexão aí em série. Ok? Em série. Nós temos aí também mais algumas fotografias agora de TCs e TPs aí de grande porte em subestações maiores, certo? A gente percebe aqui, nesse TC, que o condutor ele está passando aí dentro do TC, ou seja, uma ligação em série. Os TPs aí, alguns modelos, certo? Utilizados em subestações de grande porte. Bom, mais um tipo de equipamento aí usado em subestações. Os relés. Pessoal, os relés são muito importantes aí em subestações porque são esses caras que vão fazer a proteção do sistema. Então, nós temos diversos modelos e tipos de relés com diversas funções. E esses relés vão proteger aí, por exemplo, contra sobrecorrente, sobretensão, subtensão e etc. Então, os relés, eles estão aí ligados a todo o sistema aí de proteção, certo, de uma subestação, seja ela uma subestação menor ou uma subestação de grande porte. Esses relés, eles são projetados para sentir perturbações no sistema elétrico e automaticamente executar ações de controle sobre dispositivos de disjunção, ou seja, os disjuntores, a fim de proteger pessoas e equipamentos. Na figura aqui, pessoal, é um resumo, tá? Uma figura genérica que vai explicar aí o funcionamento do relé. O relé, ele vai estar conectado no sistema de forma indireta, ou seja, através dos TCs e dos TPs. TC, transformador de corrente, TP, transformador de potencial. Perceba a ligação aqui do TC em série e do TP em paralelo. Então, via TC e via TP serão informados aí valores de corrente e tensão para o relé. E ele é parametrizado, certo? Então, se esses valores forem maiores do que os valores parametrizados no relé, ele vai sentir essa perturbação e vai, então, agir. Geralmente, o relé ele manda uma informação aí para o disjuntor, ou seja, um comando de atuação para o disjuntor. Então, o disjuntor ele vai atuar e vai abrir o circuito. Essa bateria aqui também é extremamente importante porque esses relés, mesmo que eles não estejam conectados na rede da concessionária, eles precisam executar a função deles. Então, a bateria é uma fonte de energia reserva aí para que esses relés eles possam atuar, mesmo faltando energia da concessionária. Bom, mais uma figura aí que vai mostrar o princípio de funcionamento dos relés. Então, nós vamos ter a parte de conexão aí, que vai monitorar via TC e TP tensão e corrente. Nós vamos ter que a fonte, aquela bateria da figura anterior, seria essa representação aí, por exemplo, mais menos 125 volts corrente contínua. Nós vamos ter a parte aqui de comunicação via fibra ótica para integrar uma rede de automação, uma rede industrial. E aqui o contato, certo? Que será então ativado caso o relé sinta uma perturbação, uma avaria na rede. Então ele vai fechar esse contato aqui, ok? E vai mandar então um sinal para quem? Para a bobina de abertura do disjuntor. E aí o disjuntor vai então
abrir o circuito e promover então a proteção do mesmo. Mais uma figura aí semelhante, nós temos aí aqui o TC ligado em série, certo? O TP ligado em paralelo, aqui vai mandar sinal de corrente para o relé, o TP mandar sinal de tensão para o relé. Então, o relé ele vai atuar, caso ocorra então uma avaria na rede, vai mandar o sinal, certo? Vai fechar o contato SD e vai mandar o sinal para quem? Para o disjuntor. E o disjuntor vai abrir o circuito aí que está ligado então diretamente nesse relé. Funções de proteção aí do relé. Aqui do lado direito nós temos uma tabela onde nós temos números e cada número corresponde a uma função do relé. Isso é universal e vai variar aí de 0 a 99. Então, de 0 a 99, cada número corresponde a uma função do relé. Nós temos aqui, por exemplo, a função 50 e 51. Vai fazer a proteção contra sobrecorrente instantânea na fase, ou seja, a função 50. A função 51 é a função de sobrecorrente temporizada na fase. Ou seja, há uma diferença aqui, ó. O 50 faz o monitoramento instantâneo e o 51 o temporizado. 50N e 51N também protege contra sobrecorrente. Porém, não é mais na fase, seria no neutro. Por exemplo, 46, função de sequência negativa. 67, função de sobrecorrente diferencial de fase. O 21, função de proteção de distância. 27, função de subtensão. Então, valores aí, ó, abaixo da tensão nominal, e isso é prejudicial ao sistema, logicamente, então, que o relé vai sentir esse valor abaixo de tensão e vai atuar. Valores aí de sobretensão, qual que é o código do relé? 59. Função de religamento, 79. 87, função de diferencial. Enfim, nós temos aí diversos códigos e esse código ele está relacionado com a respectiva proteção do relé. Tem relé com uma ou duas funções, e tem relés com várias funções embarcadas. Então, vai depender da complexidade do relé. Logicamente, quanto mais complexo, mais caro. Ok? Existem proteções específicas que os relés vão promover aí para os transformadores de subestações de grande porte. Então, por exemplo, aqui a função 26 vai monitorar a temperatura do óleo desse transformador. A função 49 vai monitorar a temperatura do enrolamento, ou seja, das bobinas do transformador. O 63, função de pressão do gás do transformador de potência, que seria o relé Bush-Ross. Esse relé ele monitora gases no interior do transformador de potência. Quando que acontecem esses gases? Por exemplo, quando ocorre um curto-circuito. Então, esse curto-circuito vai gerar gases no interior do transformador. E aí o relé enxerga e faz, então, a sua atuação e a sua proteção. 71, função do nível de óleo. E 98, função de oscilografia. Então, são funções aí específicas para a proteção do transformador de subestações de grande porte. Outro elemento aí também muito importante aí no sistema elétrico de potência são os para-raios. Os para-raios é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, chamado aí SPDA. Isso daqui vai existir na predial, na industrial e também aqui no sistema elétrico de potência. Nós temos, por exemplo, aí como tipos de para-raios usados em subestações, o cabo seria um cabo nu, pode ser flexível, semiflexível ou até mesmo rígido. Nós temos aí os para-raios tipo haste, que são os Franklins, ou também a gaiola de Faraday, e os para-raios tipo válvula. Situado acima dos condutores de uma linha aérea, o cabo para-raio tem a finalidade de protegê-la contra descargas atmosféricas diretas e atenuar a indutância da linha. Bom, instalados nas partes mais altas das construções, os para-raios tipo hastes retas, constituídas por uma haste metálica reta mais captor ou gaiola de Faraday, têm a função de proteger a instalação civil contra descargas
elétricas atmosféricas. E por fim, o para-raio aí tipo válvula são os utilizados nas subestações de uma forma mais frequente, tá? E o objetivo então também é proteger contra descargas atmosféricas. Vamos ver algumas fotografias, tá, que mostra esse tipo de para-raio aí tipo válvula. Além das subestações, esses para-raios aí são usados também nas redes de distribuição, certo? Nós vemos esses equipamentos aí nos postes, ok? Nas estruturas. Então, a parte de cima aqui do para-raio é o terminal de conector da linha. Aqui nós temos o corpo aí do para-raio, digamos que a carcaça, a parte aí que faz a isolação, e pode ser de porcelana ou uma espécie de um polímero, tá? Um polimérico. E a parte aqui que é conectada aonde? Com o aterramento. Aqui na figura do lado direito, nós temos outros possíveis modelos aí de para-raios, certo? São os para-raios de estação polimérica e de porcelana. Bom, algumas fotografias aí, alguns esquemas, né, de montagem aí de subestações. Nesse caso aqui, pessoal, onde é que nós temos os para-raios? Ó, esse para-raio ele está no poste, ele constitui essa estrutura aí de montagem da rede, certo? Outro modelo aí de montagem de subestação, ok? Nós temos o que? É uma rede, uma entrada aérea. Então, o para-raio aqui, ó, certo? É um para-raio que fica aí na parte externa, por exemplo, da subestação. Mais uma figura aí que mostra a montagem dos para-raios, certo? É uma subestação aí de transformador no poste, ou pode ser também uma redistribuição, certo? Muito usada aí em redistribuição urbanas. Então, aqui a chave fusível, certo? A chave fusível, que faz a proteção contra curto. Nós temos aqui, ó, lá atrás, ó, os para-raios, ok? Então, mais uma opção aí de montagem desses para-raios. Em subestações de maior porte, ó, nós temos um modelo diferente de para-raio, mas a função é a mesma, proteger contra descargas atmosféricas. Então, eles vêm na parte superior, é o para-raio tipo Franklin, certo? Nós temos aqui também outro modelo de para-raio, que são os para-raios de sobretensão, certo? Bom, pessoal, até a próxima aula e muito obrigado aí pela atenção.